Fala galera, beleza? Galera, bem-vindos ao canal de novo, né? Dessa vez estamos trazendo um vídeo aqui de como fazer duas caixas de som, né? Tipo para home theater, caixinha de voz. Que eu tinha aqui em casa uns alto-falantes assim bem legais de voz, né? E eu comprei um home theater, né? No caso ele veio uma caixa de subgrave e veio duas caixinhas de voz, só que eram umas caixinhas pequenas, sabe? Então não tinha qualidade. Quando a gente aumentava, ele distorcia a voz. Aí eu nunca gostei. Então eu consegui comprar dois alto-falantes usados mesmo. No final, mais pro final do vídeo vocês vão ver. E precisava fazer as caixas, né, para eles. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo de como a gente fez, né? E deu um resultado bem bacana. Vocês vão gostar aí no final. Deu uma voz muito boa, atendeu aqui 100% aqui da minha necessidade. E eu gostei bastante do som. Ficou um som limpo, um som bem completo e muito forte. Quando eu aumento, ele não perde em nada assim, a voz pro subgrave. Então ficou bem bacana. Para vocês verem aí, como vocês já estão acompanhando no vídeo, fizemos um projeto aqui no computador, fizemos o desenho no computador, certo? Para fazer o corte na CNC Router, né, que é a máquina que faz o corte computadorizado da madeira. A gente está utilizando aí o compensado, aproximadamente de 12 milímetros, mais ou menos essa especificação, né? A gente já utilizou uma madeira que a gente já tinha aqui em casa, então vocês vão acompanhar aí durante o vídeo que a gente fez os cortes, né, na CNC. A gente usou um padrão de recorte como se fosse de encaixe, porque era um modelo que eu tinha visto na internet, que ele dava uma firmeza maior, sabe? Na caixa, porque ela encaixa uma peça na outra. Então quando a gente vem com as peças encaixando e a gente vai parafusar, ela fica um bloco assim que dá uma resistência bem maior. Aí eu resolvi testar dessa forma e o resultado foi muito bom. Vocês vão observar aí no vídeo que eu basicamente só usei parafusos, né? Não precisei usar prego, nem colar, nada assim no início, né? Eu já fui montando ela basicamente só sob encaixe, colocando as peças encaixando e vinha com parafuso já para manter no local, né? Fixar. Então a gente utilizou dessa forma aí e eu gostei bastante do resultado. Ficou uma caixa bem resistente e deu um resultado bacana. A gente deixa na descrição aqui, galera, para vocês darem uma olhada, as ferramentas, né, que a gente utiliza aqui na marcenaria, parafusadeira, alguns discos de corte, brocas. Isso aí a gente deixa na descrição, os links, né, para caso vocês queiram comprar, vocês estão ajudando aqui diretamente no nosso canal, viu? Então dê uma olhadinha na descrição aí, tem os links, viu? A gente já agradece muito. Aí galera, a gente também utiliza aí a furadeira, né, que eu resolvi fazer isso aí. Durante o vídeo mesmo eu resolvi fazer esse ajuste, que é pegando uma broca bem mais grossa, né, do que a gente usa no parafuso, que é justamente para poder a gente fazer só uma pequena abertura na superfície da madeira, que é para quando o parafuso encaixar, ele não, a parte de cima do parafuso, a cabeça do parafuso, ela descer e ficar como se fosse rente com a madeira, ficar na mesma altura da madeira. Porque a gente, do jeito que tava fazendo de início, né, só furando direto na madeira com parafuso, ficava um ressalto, né, ficava um parafuso para fora, a cabeça do parafuso para fora. E isso aí ia dar um acabamento ruim no final. Aí eu tive essa ideia durante o vídeo e funcionou super bem. O parafuso ficou rente com a madeira, então a pessoa praticamente nem vai perceber no final que tem parafusos ali naquele local. Aí com a caixa toda montada, né? O próximo passo que a gente faz já entra a parte assim de selar a caixa, que seria o que? A gente mesmo com ela toda encaixada e parafusada, ela sempre fica umas brechas nos encaixes, né? Ela não fica um encaixe perfeito. Então o processo que eu utilizei aí foi selagem. A gente pega o próprio pó da madeira quando a gente está serrando, né? Ela solta bastante pó.
Então a gente pega esse próprio pó, a gente coloca numa vasilha, coloca a madeira, o pó da madeira, com a cola branca que a gente utiliza, que é a própria cola de madeira, né? Então a gente faz essa mistura com cola e pó de madeira até que ela fique como se fosse uma papa assim, fizesse tipo um grude assim de cola e pó de madeira, né? Fica tipo um líquido. Aí a gente utiliza para colocar em todas essas brechas aí, todos os encaixes da madeira, que ele vai servir como selagem. Tanto ele vai deixar a caixa mais firme, porque ele vai como se fosse soldar, né? Unir todas as partes, além do parafuso, ele vai unir todas as partes, todos os encaixes, como também ele vai selar, ele vai servir como se fosse uma barreira para não passar o ar, nem ter fuga de som, né, da caixa. Então esse é um processo que a gente utiliza que dá uma qualidade final bem maior no som, né, e da caixa também, no geral. Então aí eu estou utilizando a mão mesmo. Se você olhar direitinho, você vai ver, eu pego com a mão mesmo e vou passando, né, esfregando em todas os encaixes, as brechas assim que eu vejo que ficou. Então eu vou fazendo isso, é um processo que eu faço com calma, né, para não esquecer nenhuma parte. E aí a gente vai fazendo isso por toda a parte de dentro da caixa. Então a gente, depois que fizer tudo isso, a gente espera, e geralmente deixa de um dia pro outro, que é pra cola secar bem, né, e tudo. E isso aí, depois de seco, fica como se fosse um cimento. Não tem mais perigo assim dessa caixa aí ter vazamento. E até se você precisar desmontar, você não consegue mais. Você tem que quebrar a caixa mesmo, porque as peças estão todas soldadas. Aí se eu tirar depois esses parafusos aí, a caixa ainda não desmonta, porque ela tá toda colada, toda soldada por dentro, né? Então é um processo que dá um resultado final de som bem melhor. A caixa fica realmente toda selada mesmo. E aí, dando continuidade, depois de fazer todo esse processo de selagem por dentro, eu notei que ficou alguns defeitozinhos na parte de cima, né, na parte de fora da caixa. Então com essa própria massa, né, de pó de madeira e cola, eu venho tampando essas imperfeições por fora também. Aí vocês vão observar no vídeo aí que eu vou passando, assim, onde eu vejo que tem mais defeito aparente, né? Aí eu vou passando essa massa, preenchendo esses buracos, tudo. Eu venho fazendo com o dedo mesmo, não me preocupei de usar espátula nem nada, porque eu vou fazer o lixamento depois, né? Então eu vim preenchendo ela com a mão mesmo, que pra mim se tornou mais rápido de fazer. Aí eu fiz isso com as duas caixas, né? Fiz com uma, depois fiz com a outra. E aí o mesmo processo, deixei de um dia pro outro pra secar e fiz todo esse processo aí. Aí após o outro dia, né? Deixei secar de um dia pro outro. Aí eu já venho com a lixadeira, né? Que é basicamente uma esmerilhadeira que eu utilizo e coloco uma lixa, né, na ponta dela. Então isso aí já facilita demais o trabalho, né? Do que eu vim lixando manualmente com a mão. Ia demorar bem mais. Então eu venho com a lixadeira e vou aos poucos fazendo todo esse acabamento aí. Que é para lixar, tira o excesso de madeira. Até um pouco da ponta dos parafusos que possa ter ficado aparente. A lixadeira ela vai lixando. Vocês percebem que solta até um pouco de faísca. Isso aí é a ponta dos parafusos, né? Que ainda aparece um pouco. E a lixadeira ela já dá essa nivelada assim por igual, né? Tanto na massa que eu fiz como nos parafusos. Então vai dar um acabamento melhor ainda. Então faça esse processo aí com calma de lixar toda a caixa e tudo. E vocês vão acompanhar no vídeo aí que fica um acabamento bem melhor na caixa. Vocês vão observar aí. E a intenção aí é tampar todos os buracos, né? Que é para não ficar muito aparente depois. Mas fica bem bacana, o resultado fica bem bacana. Aí galera, o próximo passo que eu utilizei aí já foi a parte de acabamento mesmo da caixa, né? Que foi o que? Eu resolvi dessa caixa aí usar tipo um carpete, né? Um tecido para cobrir ela. Porque pra mim acabar que ia ter um acabamento melhor. Eu gostei mais do acabamento, sabe? Aí ele é como se fosse um carpete, mas ele é mais fino.
Ele não é aquele carpete que o pessoal utiliza assim, né, pra caixa de som grande, que ele é muito grosso. Esse aí é um carpete fino, é como se fosse mais um tecido mesmo. Ele tem até uma aparência assim de veludo, sabe? É bem macio assim quando a gente toca. Então eu gostei bastante desse acabamento dele. E aí eu tinha duas formas de fazer aí a fixação, né? Ou eu poderia utilizar a cola, ou eu poderia utilizar essa aí, que a gente chama tipo de rocama, né? Que é uma grampeadora, que é própria também para fazer móveis, né? Tipo sofá, cama, o pessoal utiliza essa rocama aí. Então eu tenho ela aqui em casa, eu utilizei ela, sabe? Eu achei mais prático. Aí vocês acompanham aí que eu tô fazendo toda a parte de cortar com estilete para dar um acabamento melhor. E aí eu venho fixando os grampos, né? Pra fixar tudo direitinho. Não fica um acabamento muito profissional, porque a gente não trabalha só com isso, né? A gente não é profissional disso. Mas a gente tenta fazer o máximo que dá e pro meu uso aqui ficou excelente. Eu gostei bastante do resultado, né? Eu gravei todo o processo aí pra vocês verem e ver como eu fiz, né? Aí galera, eu queria pedir pra vocês que vocês se inscrevessem no canal, né, curtissem o vídeo, comentassem embaixo, dessem a opinião de vocês, do que vocês acharam, dessem ideias aí para novos vídeos, pra gente buscar aqui fazer também novos vídeos pra vocês, viu? Aí o único detalhe que eu não tinha ficado muito satisfeito desse material é que ele desfia muito, sabe? Ele fica soltando muitas linhas, assim, fica uns fiapozinhos sobrando, assim, de tecido. Aí eu não gostei muito. Então o que é que eu fiz para solucionar? Eu peguei um isqueiro, né? Fogo, no caso, e eu vim passando nesses fiapos. Aí ele basicamente some todos, porque ele queima todos os fiapinhos e fica perfeito. O acabamento fica top, assim. Não tem do que reclamar. Aí o outro detalhe que eu fiz foi o que? Os grampos da rocama, eles são prateados, então eles ficavam muito aparentes. Aí o que eu fiz? Eu peguei um spray de tinta preta mesmo, um preto fosco, né? Esses tinta jet que a gente chama, e dei umas borrifadas só em cima dos grampos. Então, basicamente resolveu todo o meu problema assim de acabamento. Escondeu os grampos, os fiapos também saíram porque eu queimei, então ficou show de bola, ficou muito bom, eu gostei do resultado. Aí o próximo passo que eu fiz foi já posicionar para colocar os alto-falantes, né? Que aí eu abri o buraco do alto-falante, né? Cortando aí no tecido, do tamanho certinho, direitinho. E aí eu já venho depois com os alto-falantes, vocês vão ver aí. Eu fiz um pequeno furo na parte de trás, um furo assim bem estreitinho mesmo para passar somente o fio, né, para não ficar muito vazamento de ar nem nada. Então um buraquinho bem pequenininho mesmo, até o fio entrou sob pressão, entrou apertado. E aí vocês já podem ver aí que eu estou já com os alto-falantes, né, em cima da caixa e já com material para fazer a ligação mesmo, né, um ferrozinho de solda,
o estanho, né, que a gente chama, que é a solda. Aí eu já vou soldar já o fio positivo, o fio negativo, né, no alto-falante bem certinho. Então eu já faço esse processo aí de ligação, tanto de uma caixa como de outra. E aí vocês vão observar aí com detalhes aí como eu fiz, né? Os alto-falantes são esses aí que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Acabei comprando esses alto-falantes usados mesmo. E sabia que eles tinham um bom resultado porque eu já tinha ligado eles fora da caixa, né? Então eles tinham um bom resultado de som. Mas aí na caixa já foi outra coisa, já me surpreendeu esses alto-falantes aí. Deu um som melhor do que eu esperava. O que é que eu fiz? Para dar um acabamento melhor e esconder os parafusos, eu utilizei EVA. Que EVA é tipo uma borracha que a gente encontra nessas casas de material escolar, né? Papelarias. Aí o que eu fiz? Eu cortei na tesoura mesmo dois círculos de EVA que cabiam certinho na borda do alto-falante. Que aí depois que eu parafusei, eu vim com uma colazinha instantânea, essas colas super bond, esse tipo de cola assim, e eu fui colando na borda do alto-falante. Então o EVA já é preto, é da cor do alto-falante bem certinho da caixa, e aí ele cobriu todos os parafusos. Então deu um acabamento final melhor ainda. Vocês podem ver aí no final que eu mostro. Então ficou um acabamento bem bacana. Então o resultado é esse aí, galera, pra vocês verem. Eu gostei bastante, ficou um acabamento bem bacana, ficou um resultado final bem bacana. Pra gente que não tem muita experiência, até que ficou muito bom. Eu gostei bastante aqui do resultado.